Olá, boa tarde para você. Hoje, quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026. Está no ar o De Boa na 94 comigo, Carol Simonetti, também Guilherme Dias. E aí, Gui, belezura? Presente! Tudo bem, Carol? Tudo jóia com você? Tudo de boa. Vamos para mais uma quinta-feira, apesar de um assunto, né? Realmente complicado, um assunto chato mas hoje. que deve ser tratado com seriedade. Vamos colocar o dedo na ferida no início do programa, de uma forma leve, né? Mas com a seriedade que o tema pede. E hoje recebendo aí visitas ilustres, no plural. Tio Petisco! Aê, tudo bom, tia? Grande tudo bem, tio! Obrigado Tudo bem? aí por mais uma vez aqui. E ó, tem uma crítica já pro tio Gui já aqui, hein? Por quê? Chegou aqui, ele falou visitas no plural, porque ele chegou aqui nem veio cumprimentar, ele veio vai cumprimentar uma Mafalda. Ah, lógico. Fica Não aqui. tem jeito. Lógico. Desculpe, Eu te cumprimentei primeiro, tio, porque eu não vi a Mafalda. Se eu tivesse visto, eu também ia, com certeza, ia pular o É tio. porque ela tava do outro Ela lado tava do do outro balcão. lado do balcão. Ela tava... Meu, Do outro eu lado, já dei de cara com a Mafalda. Que coisa maravilhosa. Linda. A gente trouxe aqui a Mafalda, ela é qual raça? É um Bernese. Um Bernese, maravilhosa, e ela tá aqui pra gente fazer uma homenagem, né, ao cachorro Orelha, que, aliás, esses dois primeiros blocos aí a gente vai falar desse caso terrível que aconteceu aqui no Brasil. A Polícia Civil de Santa Catarina segue investigando um caso que comoveu a população, que foi a morte do cão comunitário conhecido como Orelha, vítima de maus tratos na Praia Brava, em Florianópolis. Diante das situações como esta, surge uma pergunta importante, né? Como identificar sinais de violência, prevenir os maus tratos e agir da forma correta? E para falar então sobre esse assunto tão necessário, estamos recebendo hoje o tio Petisco, que é adestrador e vai nos ajudar a entender o comportamento animal e o papel da sociedade aí na proteção dos nossos amiguinhos, né? Que eles merecem serem protegidos, Merece, né? não é? Afinal de contas, quem escolheu ter eles foi a gente, Foi a né? gente. Você escolhe ter ele, verdade. nada mais justo que você cuidar e zelar por ele. Nada E de mesmo abandonar. o Orelha, que era um cão comunitário, ele não era um cão de rua. Não. Ele era tratado por vários moradores ali da Praia Brava. É, sim, tem uma história de 10 anos ali sendo tratado, sendo bem Sim. cuidado, né? Por mais que não tá na casa da pessoa, o cachorro ele consegue viver muito bem numa situação ali, que tá ali, lógico, que a gente vê nas fotos, vê nos vídeos, que também dá cuidado, que a gente precisa prestar atenção, que quando você vai proteger, você precisa zelar com qualidade. Com certeza. Muitas vezes, por que eu falo isso? Aconteceu aqui em Bauru um caso há pouco tempo, Também. uma pessoa que também acabou se perdendo na questão da proteção. Quer dizer que toda protetora é ruim? Não é isso. Mas a gente precisa realmente identificar os sinais disso. Então, local limpo, né? A gente vê o cheiro do local. Quando chega no CT lá, o pessoal fala, nossa, parece cachorro aqui. Por quê? A gente cuida disso, né? Zela por isso. Isso é muito importante. Quando você vê um local que não pode visitar, que não tá limpo, né? Ou que fala, não, é que eu só foi agora que viu. Aí você começa a acender uns alertas ali. Lógico que quando você vai chegar às 6 horas da manhã, o lugar vai estar sujo, por exemplo, porque passou a noite ali. Pode acontecer. Mas alguns sinais é importante. Nós vamos falar de todos eles. Viu? Oh, legal, boa. Vamos abordar cada um. Só de começar o tema, eu já começo a emocionar, né? É triste. Não, é absurdo pensar que tem pessoas que fazem um negócio desse ainda, né? Parece cena de filme de novela, sei lá. Então, eu acho que beira até uma coisa... Assim, uma psicopatia, né? um pezinho é verdade, é um pezinho também, na psicopatia, porque falam que crianças e adolescentes que maltratam, né? Bichos, é estranho. Com esse tipo de comportamento, seria realmente uma boa também para análise da Greta em outro momento, mas o que nós queremos é que haja, que exista uma punição exemplar. Sim. O que parece cada vez mais distante, apesar da comoção pública, apesar de tudo que acontece nas redes sociais, porque nós sabemos que, infelizmente, no nosso Brasil, quem tem poder aquisitivo, quem tem dinheiro, acaba driblando. Tio, eu estava pesquisando bastante sobre isso, até para a gente poder falar com mais qualidade. Lógico que o dinheiro facilita, tanto que teve casos teve denúncia, né, da própria polícia de coagir testemunha. Então, assim, tá realmente feio o caso. Mas por ser menor de idade, a grande verdade foram para Disney, né? Aí o pessoal fala, não pode ainda. E a gente tem que tomar cuidado para não soltar boatos, né? Mas tudo bem, ninguém tá falando que ele fugiu para Disney. Mas
pegou alguns dias, quando começou a aparecer na mídia, ele não tinha ido viajar. Aí quando começa a aparecer na mídia, aí vai viajar. Vai viajar. E menor de idade, no fim das contas, não dá quase nada, né? Socioeducativa, sim. uma cesta básica, alguma coisa. E infelizmente é isso. Apesar da lei dos maus tratos ter aumentado durante esse tempo, hoje em dia, se não me engano, é de 3 a 5 anos a reclusão para cão e gato. Para outros tipos de animais é menor, né? Mais multa e tudo mais, que tem que ser mesmo dura para as pessoas, mas a gente precisa rever até que ponto que está sendo aplicada, né? Chega num ponto que a impunidade ela é tamanha, né? Seja por a questão dos menores de idade terem praticado essa, né? Atrocidade, né, tio? Assim, né, gente, 16 anos já pode votar. Então você tá sabendo o que você tá fazendo ali, tá errado, né? Você já sabe que é errado. Sozinho, né? Você consegue ir para outro país sozinho, sem os pais? Aí não consegue... Não é esse caso, mas muitos com 16 anos já trabalham, já têm responsabilidades. Às vezes, né, com 16 anos, a minha mãe já estava grávida de mim. Então. Já tinha ali, já votava, já... Cara, então, o contexto ele é muito amplo nesse sentido, e aí a gente começa a se questionar, né? Poxa, será que funciona do jeito que deveria a nossa justiça? Será que... Tio, só uma coisa que eu vejo muito fácil da gente entender, assim, até os pais que estão, de repente, protegendo eles ali, falam, calma aí, você confia no seu filho para ir num outro país sem você. Ele tem maturidade para isso. Para ir num país, falando uma outra língua e ficar lá sozinho. E não ter maturidade para decidir e tomar uma... E saber o que é certo e o que é errado? Que é errado uma coisa dessa, então. É absurdo, assim, para mim. E assim, a justiça ela é tão falha nesse sentido que quando a gente pesquisa um pouco mais sobre o caso nas redes sociais, a gente praticamente não vê o pessoal esperando justiça, e sim se manifestando de uma forma, espero que fulano sofra o que o cachorro sofreu. Espero que alguém faça mal para essas crianças. Porque o pessoal já sabe que não vai acontecer, Porque já sabe. Infelizmente, a verdade é essa. Todo mundo já sabe que dificilmente esses irresponsáveis criminosos serão punidos. E o pessoal já se manifestando com indignação, evidentemente, não poderia ser diferente, né? O Dinho, por exemplo, mandou aqui, Fala, né? Dinho. Ótima tarde. Obrigada. Sobre o assunto de hoje, esses animais, no caso, os garotos, precisam ser punidos com justiça. E saiu uma notícia que já teve casos anteriores de violência a cães por esses vermes. Ô, louco, eu não sabia disso, não. Na verdade, está sendo investigado ainda, né? Tem um caso de um cachorro que era chamado de Caramelo, que possivelmente tenha sido afogado. Por que a gente fala possivelmente? Porque esse caso ainda não é confirmado, não tem certeza. Porque por eles também? Na verdade, acaba associando, porque não tinha um culpado. A grande questão é essa, não tinha um culpado para o cachorro que foi afogado. Como aconteceu com isso com esses delinquentes? Eu ia falar meninos, mas nem ia falar, né? Com esses delinquentes. Falou, calma aí, vamos investigar melhor para a gente ver se não tem alguma prova aí que consiga ligar eles também. E se fuçar, talvez encontre. Pode ser, né? O nível de crueldade não é difícil. É verdade. Então, a Ângela Lawrence está com a gente também. Oi, Ângela. Boa tarde. Sobre o caso do doguinho Orelha, o ser humano está cada dia mais estragado. A raça humana dá vergonha nesses casos. Acho que devem pagar pelo crime. Essa é a nossa torcida. Você também já está concorrendo aqui com o peso 2, tá certo, Ângela? Também conosco o Zé Utilidades, a Andréia Sobral, o Lucas Arbex também está por aqui, o Luiz Cláudio Delamano, quem mais está por aqui? O Cláudio Bezerra também já participando, o José Maceri, mandando por aqui, né? Boa tarde para todos nós. O que fizeram com o cão Orelha é muito cruel. Esses adolescentes, se é que podemos chamar assim, deveriam ser presos. Um animal também tem que ser respeitado. Lamentável. Eu acho que tinha que ir tudo para a Fundação Casa. Tinha que ir, sim. Acho que teria que ir. Dentro das possibilidades do que a lei permite, deveria ser mínimo, pior pena. O mínimo ali que deveria ser. No mínimo, né? mesmo. Pela crueldade, o mínimo que deveria ser para a Fundação Casa. Pela situação, mas infelizmente a gente sabe que nem parece sempre que os pais funciona. Vão responder também, né? Também. Os pais que respondem, né? E nesse caso, pais, quando é menor. Pelo que deu para perceber, até
ameaçaram não só o caso ali do porteiro, né? Teve Mas as testemunhas, né? Um tio que acabou tentando coagir e levar a situação ali para um outro lado ali, né? A Rosana também lamentando bastante, né? Falando aqui, levanta esse caso, né? Levanta as necessidades emergentes de revisão do Código, ECA, né? O Estatuto da Criança, e do Adolescente, com certeza. Estabelecer rigor maior na legislação dos maltratos aos animais. Valeu pela participação, Rosana. Eu acredito que seja bem por aí também. Muita gente chegando, tá? A comoção que está acontecendo nas redes sociais, ela nesse momento está acontecendo passando aqui para o nosso WhatsApp. Né? Então são várias e várias mensagens e a gente desde já agradece demais pela sua participação. É isso aí. Tio, para começar, vamos falar aí quais são os sinais que indicam que um animal pode estar sofrendo, então, maus tratos. Bom, a primeira questão é daí o cachorro ficar mais apático, né? Eu trabalho com treinamento e às vezes as pessoas humanizam demais, né? E acreditam que o cachorro está apático porque ele está maltratado. E a gente precisa diferenciar, e aí só um olhar muito clínico para a gente ver o que realmente é maus tratos, no questão, por exemplo, como esses delinquentes fizeram, e o que é maus tratos, que também é maus tratos, o cachorro está simplesmente sem ter nada para fazer e começa a ficar cada vez mais apático, começa cada vez mais ou tem cães que vão ficando cada vez mais quieto e não tem o que fazer, ou alguns começam a se lamber muito, e que também é uma automutilação, se machucar. Então é difícil a gente falar na rádio aqui um sinal claro no jeito que o cachorro tá ali, né? Lógico que tem coisa que você vê o cachorro machucado, o cachorro sangrando, essas coisas assim. Um cachorro que fica preso o dia todo, tá sofrendo maus tratos. É maus tratos. Mesmo com água e comida. Com toda certeza. Com toda certeza. O cachorro, ele é um animal que ele vai andar, que ele vai perambular ali, né? Que ele vai andar. É diferente do que a gente fala da etologia lá, por exemplo, da serpente. A serpente vai ficar num cantinho, numa toca o dia todo. Só vai sair para comer. O cachorro não. O cachorro, quando ele passa o dia todo em casa esperando aquele 40 minutos que você tem, que você vai passear com ele ali, para ele é um martírio, aquele dia inteiro dentro de casa ali, esperando isso. Lógico, tio, tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas. A rotina da casa, né? Normal, todo mundo faz isso, mas o que você faz para o seu cachorro de enriquecimento ambiental para suprir essas necessidades dele ali? São coisas simples, como uma garrafinha PET com ração, sabe? Coisinha que você vai jogar para ele brincar, esconder a ração. Deixa brinquedo, deixa o Kong espalhado ali, congela, põe fruta para ele congelada. Então você dá trabalho. Quando você chega em casa, você simplesmente põe um pote de ração, ou você usa aquela ração, aquele momento de alimentação para você treinar ele, condicionar. Porque as pessoas falam, pô, o cachorro tem que trabalhar para comer. Eles amam isso. Imagina como vai ser chato a sua vida se você passar o dia inteiro parado esperando alguém chegar, cansado, sem olhar para você. E assim, as pessoas falam, pô, eu adoraria ficar em casa o dia inteiro parado. Mas você adoraria ficar sem o celular, sem internet, sem TV, sem nada. Então, é diferente, né? Diferente. Em determinado momento receber ali uma refeição é quase que a vida de um presidiário. É verdade. Exatamente. Essa é a ideia que a gente precisa ter. Tanto para o cachorro quanto para o gato, para as aves, a gente precisa trabalhar essa parte de enriquecimento ambiental. Hoje em dia tem um monte de coisa que a gente pode trabalhar, aqueles tapetinhos de lambedura ali que o pessoal pode pôr na casa para o cachorro lamber e fazer algumas coisas que vai fazer com que ele tenha uma qualidade de vida. Se distraia, né? O dia que ele, né, quando ele está ali sozinho. Isso é importante. Então, quando a gente identifica os sinais, uma das coisas até que eu fico com receio de falar assim, cuidado com os sinais, porque você teve um caso até aqui em Bauru, não vou citar nomes ali, mas a pessoa acabou denunciando pro 90, que tem que denunciar, o cachorro ficava fazendo um barulho e a pessoa achou que o cachorro estava sendo maltratado. Quando chegou lá, não era nada disso. Era um cachorro que ele vocalizava muito ali. Exatamente. Aí, então tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente ouve uns cachorros uivando, né? Você fala, gente, o que será que tá acontecendo? E a gente fica com medo. A gente fala, nossa, calma aí, eu não vou ajudar o cachorro. Então, é realmente delicado isso. O que eu dou de dica para a pessoa, olha, pode falar. Olha primeiro, assim, veja, não só escute. Tenta entender, tenta realmente olhar. Olhe para o animal e veja o que você tá ali, aí você faz a denúncia. Porque só escutar, a gente pode ser levado ao erro. Ou seja, uma espécie de investigação para que não caia realmente. A gente vai perguntar disso também. Eu tenho certeza, Carol, tio Petisco, ouvintes, que a partir desse caso, muitas pessoas vão ficar mais atentas. Com certeza. Porque quantos e tantos orelhas existem tem por aí. É mesmo. E que a gente precisa salvar, precisa colaborar, né? Eu tenho um caso, por exemplo, do Dom,
vira-latinha que ele mora lá no nosso treinamento. O Fabiano adotou ele. Ele tinha sido atropelado 3 vezes aqui em Bauru, tá? Na verdade, ele ia ser atropelado, falar bem certinho, ele ia ser atropelado pela 3ª vez no posto. Ele foi atropelado 2 vezes, largado no posto. Ele ia ser atropelado a 3ª vez, o Fabiano pegou, conseguiu parar, pegar o cachorro, levou pro veterinário. Tio Felipe foi lá, tratou, ficou mais de 1 mês hospedado, internado, tudo mais lá, e tá lá sendo cuidado do seu treinamento. Então, assim, esses casos acontecem no dia a dia, a gente não vê. O cachorro que é atropelado, largado, abandonado, ninguém pega. O cara, não, já morreu e vai embora. Pô, você fez. Viu mesmo, né? Pega o cachorro, leva, cuida pro veterinário. Uma coisa que é importante dizer que acontece muito com quem a gente trabalha é: você pegou, você resgatou, é você que resgatou. A responsabilidade é sua. A responsabilidade, o custo financeiro é seu. As pessoas falam, não, eu vou levar pro veterinário, é o veterinário que tem que arcar. Que arca. Não dá, gente, infelizmente não dá. Ele também precisa pagar a conta. O veterinário precisa pagar a conta, funcionário, água, luz. Com certeza. Voltando para esse caso, né, do Orelha, quando alguém diz, é só um animal, primeiro que já é, né, algo doentio pensar desse jeito. Eles também sentem, né? Que impacto esse tipo de pensamento tem na forma como os animais são tratados como um todo ali no dia a dia, tio? Tio, eu assim, cada vez mais, graças a Deus, eu tenho visto menos esse tipo de pensamento. É importante falar isso, porque assim, aquele cachorro que é deixado no fundo do quintal... Isso que eu ia falar, na chuva, no vento, no frio... Tem diminuído cada vez calor. mais, é muito raro. E isso não é de classe social, é importante falar assim, as pessoas falam, a pessoa não tem condição. Eu tenho clientes que, assim, tem uma classe social não tão... abastada, né? Exatamente, e fazem de tudo pelos animais. E cuidam muito bem. Quantas pessoas que estão em situação de rua, que você vê os cachorros ali tudo com raçãozinha, com aguinha. Exatamente. Andando junto com a pessoa. Exatamente. Então, graças a Deus, assim, esse tipo de pensamento cada vez tem diminuído. Assim, é importante a gente dizer que é um pensamento muito antigo e para mim, assim, não dá nem para falar o quanto imbecil para falar tipo português bem claro. Porque, assim, até o animal, quando a gente vai consumir, a gente tem o abate correto para não ter um sofrimento, para não ter ali. Porque você está falando, eu não gosto, lógico, de pegar e falar, o pet ali, o animal vai ser batido, ele pode ser batido de qualquer jeito. Não. Por mais que ele vai ser para consumo, uma vaca que vai ser alguma coisa, precisa ser respeitado. Isso é importante. Ô tio, essa daqui acho que ele já falou, né? Quais são os cuidados básicos? Então não deixar faltar comida, água, brinquedos, calor, lazer. Tem que olhar, lazer. Tem que olhar a questão do calor que tá em Bauru, chove, falar, não vai dar muito calor, tem que tomar cuidado. Sim, sol, mas é importante, enriquecimento ambiental, gente, e treine seu pet. Pega o momento da refeição, usa para você fazer um vínculo com o seu cachorro. É incrível quando você realmente tem um cachorro treinado, que você treina com ele, é muito surreal. A Mafaldinha tá aqui deitada, tirando um cochilo, daqui a pouco dá uma a gente vê que se o tio levanta, ela levanta na hora, né? E ela tá super de boa mesmo, honrando o nome do programa. Ela tá deitadona aí. E quando vocês conseguem ter esse tipo de vínculo, tio, mas você trabalha com isso. Gente, eu não tenho um super tempo para conseguir treinar a Mafalda como eu gostaria. Mas todo momento que ela vai se alimentar, eu uso esse momento para treinar. É isso aí. Isso já muda muito o vínculo que você tem com o cachorro, é incrível. Eu imagino. E quando alguém suspeita aí de maus tratos, tio, qual é a melhor atitude, na sua opinião? Primeiro, tentar conversar com o tutor? Eu acho que registrar imagens? Na minha opinião, se a pessoa realmente está fazendo maus tratos, conversar com a pessoa é a pior coisa. Tá. Porque já mostra que é uma subraça. Já é um ignorante. Você vai então nem adianta, né? Melhor coisa, ele é um 90. Tá, então já faz a denúncia imediatamente. A única coisa que eu falo é olhar. Não vai só pelo som, porque isso pode levar ao erro ali, a pessoa acabar ali. E a gente acaba... Qual que é o meu medo numa situação dessa, de uma polêmica como a do Orelha? É um monte de enxurrada de telefonema de denúncia e a polícia acaba não conseguindo entender quem é quem. E às vezes a gente acaba deixando de atender quem precisa mesmo. Entendi. Entendeu? Então precisa tomar cuidado, precisa olhar, ver, é maus tratos. Não é maus tratos. E a gente conseguir fazer a denúncia mais certeira possível. Tá. Para não virar uma enxurrada. E, gente, vocês sabem se a denúncia pode ser anônima? Pode. Tá. Pode ser anônima. Isso é importante, né? Facilita ainda mais. Facilita, né? Com certeza. De uma forma total. Ô tio, em relação à denúncia, né? A gente está falando aqui da possibilidade e acho que a sociedade ela precisa estar alerta, não só no caso com os animais, em tantos outros, para que tudo funcione bem, né?
nesse caso de maus tratos com os animais, então o canal direto ainda é a orientação, é 190, ou existem outros mecanismos também que você, de repente, pode Quando orientar? não é cão e gato, que é animal silvestre, aí é com o IBAMA. Aí é no 0800 do Tá. IBAMA. Ah, tá. Tá? Não é polícia ambiental. Pode ser também, mas Pode ser normalmente é IBAMA. Tá. O 0800 é do IBAMA. Polícia Ambiental, você pode ser uma opção, mas a maior número de denúncias que tem ali é no IBAMA. Tá? Mas pode procurar a Polícia Ambiental, também é uma opção. Uhum. Tá? Cachorro e gato entra no 90. 190. 190 direto. Tá bom. Ô tio, e na sua opinião, como que a comunidade, então, pode se organizar para ajudar a reduzir os casos de abandono, de violência contra os animais? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é um caso muito emblemático, é isso, falar sobre o assunto sem medo, é um assunto polêmico que a gente fala, nossa, mas será que vai tocar no assunto? Não vai? Mas falar sobre o assunto, levar informação, trazer informação como a 94 traz aqui todo mês, com o Momento Pet, com o De Boa a gente sempre vindo aqui, isso acaba mudando a cabeça das pessoas. Eu vejo no dia a dia, quando eu vou andar, a pessoa fala, pô, eu peguei uma dica tal, peguei ali. As pessoas começam a perceber a importância de onde elas estão errando, de onde está acertando. Então isso, é falar mesmo sobre o assunto, falar sobre o debater, né? assunto. Tocar na ferida nesse caso, né? Sim, sim. E eu não sei se vocês concordam, mas alguns outros mecanismos que de repente até existem já, mas podem ser reforçados, pegar na raiz, ali com crianças, desde cedo, né? visitações ali, uma Mafalda, né? Uma cachorra tão querida, de mas repente o tio anda com ela, né, tio? É mesmo, levar para uma ali escola. o contato com os alunos, para eles, né, se familiarizarem, chegarem em casa e falarem, mamãe, hoje um cachorro foi visitar a gente. É muito legal aquela isso. coisa para já crescer. E às vezes a pessoa, a criança, ela não tem o animal de estimação em casa, né? Sim, então ela não sabe nem lidar com, exato, né, com esse às vezes tipo a de pessoa situação. não pode ter na casa, não cabe e tal, Isso. e perde o medo. A gente tem um Encontro Pet que a gente faz no Boulevard todo mês. Pô, primeira coisa que é muito legal, as pessoas levam os cachorros para passear, interagem mais. E às vezes eu vejo a pessoa falar, mas o cachorro vai passear no shopping, por quê? Por que não, né? Por quê? Não, mas a pessoa fala, mas o cachorro vai gostar de passear no shopping? Imagina o seguinte, o cachorro, ele é domesticado com o humano, né? Ele gosta do humano por tantos anos trabalhando com a gente. Né? Hoje em dia a gente não trabalha mais com eles. A gente não passa tanto tempo com eles como a gente passava antigamente. E esse vínculo tem que ser modificado, tem que ser trabalhado de uma outra forma. E o shopping, por exemplo, é uma opção. O cachorro vai lá, passeia com o cachorro educado, treinado, lógico que você consegue ter um vínculo interessante, mas tem pessoas que vão perdendo medo, tem pessoas que eu já peguei que falei, meu sonho era abraçar uma Bernese. Falei, eu fiquei até emocionado um dia. Falei, olha que legal isso. Sim. Né? Uma criança que tem alguma dificuldade diferente ali, que tem uma necessidade especial de sentir o tato, né? Para pegar, tocar no pelo, às vezes é uma coisa surpreendente. Tantas terapias são feitas com animais também. E dá tão certo, né? Com certeza. Se você tem um cachorro que você precisa ter um local para ele, você precisa fazer um quarto para ele, um canil certo para ele, com algumas dicas que a gente pode até dar aqui, mas nunca largar ele numa corrente preso o dia todo sozinho. Né? Por mais que antigamente fazia aquela corrente com um arame como guia para ele ter um espaço maior, né? É muito complicado esse tipo de coisa, não aconselho ninguém a fazer isso, e isso depois vem com preço, né? O cachorro depois, o cachorro é agressivo, o cachorro começou a ficar adulto, começou a querer rosar para mim. Pô, morder. Que qualidade de vida você deu pro cachorro, né? É o que você proporcionou. Então, muito legal, né, que através do caso do Orelha, muita gente já tá, né, já tá de olho, já tá deixando o radar ali um pouquinho mais afinado nesse sentido. Mais mensagens chegando. O Fernando Herrera tá mandando aqui pra gente. Fernando. Em relação ao caso do Orelha, aqui em casa estamos muito tristes, choramos todos esses dias. Esses vermes, né, esses vagabundos que fizeram isso, têm que pagar na justiça. Até choro muito no caso daquele cãozinho do estacionamento do Carrefour, que também ficou, né, bastante famoso. Conhecido, verdade. E também daquele cavalinho, aquele monstro cortou suas patinhas. Patas, É muita tristeza. Por enquanto, ainda não vi nenhum pronunciamento de algum deputado federal, estadual, e nem de algum senador para se reunir e aplicar leis mais severas. Será que eles não têm nenhum pet em casa? Então. São coisas que a gente precisa... E ainda mais quando é menor de idade, né? As pessoas acabam se abstendo um pouco, né? Sim, com certeza. Porque fica naquela dúvida, calma aí, eu não concordo com aquele comportamento com o cachorro, né? Com o animal, com o pet, mas também, é adolescente, pré-adolescente. Pra mim, na minha opinião,
É o que você falou, no mínimo a Fundação Casa. Eu também acho. É. Já sabe dos seus atos, já sabe, né? Até Não porque- sabe o certo e o errado, né? Até porque Com aquele certeza. comportamento dos pais de mandar para fora, ou de tentar comprar Uma testemunha? coagir, ou comprar uma testemunha, isso vai mostrar que ele pode continuar a fazer esse tipo de Isso comportamento. que eu ia falar, mais pra o frente. caráter não tá sendo, Não né? tá sendo moldado, tá não tá sendo ajudando, né? É moldado, bem não. diferente, gente. Eu não vou me lembrar em qual cidade que eu vi esse caso já há alguns anos atrás, de uma criança que estava ali tentando acariciar o gatinho, que era pequenininho, fazendo bastante carinho, e acabou sufocando e infelizmente, o gatinho Eu acabou fiquei sabendo falecendo. Também não. Só que nesse caso específico, era uma criança ali, eu não vou lembrar se tinha uns 6, 7 anos. Não sabe Não ainda. foi, é, não foi a intenção. intencional. Claro que também, infelizmente, tirou a vida do gatinho. Mas eu acho assim também, tem que ter uma supervisão de um adulto. Com Sim, certeza. né? Mas Mas é o que eu acabou sempre falo, negligenciando. quando você tem um pet, eu vou comprar um cachorro, vou adotar um cachorro, né? Vou adotar um gato, vou comprar um gato. Eu sempre falo, tem as duas opções, né? Comprar, adotar, são viáveis as duas opções. Claro. Mas não adianta falar, porque meu filho quer. Seu filho é uma criança, ele não vai ter responsabilidade de um adulto. Não adianta você falar, não, mas é que eu combinei com ele que ele vai catar a caca. Eu combinei com ele que ele vai alimentar. Ele não vai. Não vai. Não vai. Você tem que ser responsável pelo aquele animal, pelaquela vida, por aquele pet. Isso que é importante. Sem dúvida. E não deixar, por exemplo, a criança não sabe, então ela pode puxar o rabo, pode puxar uma orelha, o o seu pelo, trabalho né? é educar tanto a Sim. criança quanto o pet. Mostrar Você o que é precisa. certo, o que é errado, qual o Exatamente. limite. Qual é o papel da criança ali? É brincar da maneira certa, é interagir na hora da alimentação, Sim. né? É fazer um passeio, mas sempre supervisionado. Eu Nunca também acho. achar que na mão da criança vai dar certo. A Camila Macedo, Fala, Camila. muito obrigado pela participação. Boa tarde, tudo bem? Gostaria de Tudo. entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que faz isso com um ser indefeso. Os pais deveriam sim responder, até porque eles têm parte de culpa, tentando coagir, né, pessoas, achando que dinheiro compra tudo. Uhum. Esse caso não pode passar impune, precisa ser feita a justiça. Na verdade, a vontade que dá é fazer justiça com as próprias mãos, mas aí também não é o caminho, né? Não, não. Perde a razão, né? Dá essa raiva, mas aí também já perde a razão. E é o que a gente vê, né? Realmente, muita gente na internet gostaria de fazer justiça com as próprias mãos. A cada 10 comentários, 9 vão para esse caminho. Mas também não A é. impunidade acaba revoltando, né? É isso. Com certeza. Não é que o ser humano quer combater violência com violência, É. mas a impunidade, as brechas, as falhas no sistema acabam nos despertando esse tipo de sentimento e pensamento, né? Com certeza. Continua aqui a galera, eu leio uma, chegam 3. Eu sei, eu tô vendo. Eu tô vendo aqui. Então fica realmente impossível. Mas, ó, vamos abrir já para o pessoal mandar perguntas diversas. Pode abrir. Já a partir do próximo bloco, então, Sim. você já começa a mandar pelo 14 98232 9494. E, claro, se você quiser deixar mais um desabafo aí do caso do Pode Orelha, deixar. ou se você quiser já também tirar a dúvida com o seu pet, convencional ou não, manda para cá, 14 98232 9494. Bora lá, ó. Tio, casos como o do cão orelha chocam muita gente, né? No seu dia a dia você você percebe que ainda falta informação sobre comportamento animal e o respeito aos animais? Com certeza. Com certeza. Porque respeitar o animal, né? Eu tô usando a palavra animal pra gente entender o seguinte: a gente precisa respeitar cada tipo, cada espécie de animal. Uhum. Né? Então, assim, o pet o pet, a pessoa lembra de cachorro e gato, mas tem outros tipos de pet. Sim. Eu tenho hoje, por exemplo, lá no nosso treinamento, tem um jabuti, tem um coelho, que são de tutores que estão levando lá para passar o dia com qualidade de vida. Uhum. E isso é muito legal. Não é aquela coisa só, quando é só cachorro, é só Não. gato, não. Tem um coelho, tem o tupizinho lá, que é o jabuti lá. pra Lá dar em qualidade casa de vida, tem o Memphis. né? É o jabuti, É um né? porquinho da Ah, é um Índia. porquinho da Índia. É, da minha irmã, da Memphis. Giovana. Meu Tem coelho sobrinho tem também. o fubá, ele adora, que é um porquinho da Índia também. Meu, o porquinho da Índia, se você for ver, minha mãe tava querendo mandar castrar. Se você levar no veterinário, castrar, Uhum. o viveiro dele, dá para você comprar, acho que uns 100 porquinhos da Índia. Uhum. E as pessoas estão investindo, cuidando e zelando. E isso que é muito bonito. E quando a gente fala em estudar o animal e ver o pet que você quer, é você zelar e você entender as necessidades daquela espécie. Tá. Porque se você não suprir aquela necessidade, você está maltratando.
Isso aí. Não adianta achar que você vai fazer a mesma coisa, pintar as unhas igual você pinta a sua, como a mulher vai gostar, seu cachorro não vai nem ligar para aquilo. Uhum. Mas ele vai gostar muito de lamber um xixi, sentir o cheiro ali mais puro do xixi. Se é que dá para dizer isso, né? Uhum. Pra gente é nojento, mas para ele fala, nossa. Ô, tio, como o adestramento ele pode ajudar na recuperação emocional de um cão que de repente já sofreu algum tipo de violência? Ajuda demais, tio. Ajuda demais. Porque o que acontece? O adestramento, na verdade, é você criar uma comunicação com o seu cachorro. Uhum. Quando você tem um cachorro com maus tratos, a primeira coisa que você percebe nele, e aí, por isso que as pessoas acabam se confundindo, é ele ficar acuado, porque ele não sabe o que vai acontecer. Porque tudo que ele faz, ele apanha. Então ele não entende o mundo nosso. Então ele fica acuado porque ele fala, meu, eu vou apanhar de qualquer coisa que eu se mexer para um lado apanha, mexe para outro apanha. Então quando você começa a criar uma comunicação, que ele começa a perceber as coisas que mudaram da vida dele, você tem um outro cachorro, o Dom, que eu falei para vocês, o Fabiano, hoje em dia ele recuperado, melhorou lá, a gente tá criando um adestramento, fez o adestramento com ele, melhorou várias coisas, e ele tem outros tipos de problema, porque ele era um cachorro que apanhou muito, como eu falei, foi atropelado 2 vezes e tudo mais, hoje é um cachorro que ele quer dominar todo mundo. Ele mudou, a essência dele mudou ali, porque ele conseguiu entender a regra do jogo, como funciona o mundo, que não é só pancada como ele convivia. Certo. Ô tio, e o adestramento pode então ajudar a prevenir situações de abandono? Porque você disse que você adestrando o seu cão, você tem uma interação, um vínculo forte, né? É muito diferente o vínculo que você cria. Imagina o amor que você tem pelo seu cachorro hoje. É muito diferente. Imagina como você olhar para ele, você chamar ele vir, não só porque ele tá vindo para você ser uma comida, alguma coisa, é porque ele realmente entendeu o que você quis. E essa comunicação, né, pro humano é muito louca, porque ela cria algumas coisas assim num sentimento que a gente fala, meu, é realmente meu parceiro. Uhum. É muito gostoso isso, né? Então o adestramento ele traz essa comunicação, traz essa proximidade muito, muito diferente. Eu falo assim, quem nunca treinou um cachorro e você participar do treinamento, você nunca teve um cachorro de verdade, você não sabe o que é ter um cachorro. Ô, Carol, tio, Mafalda, Vivi, ouvintes, enquanto estávamos no intervalo, o Kaique, ele mandou o seguinte pra gente. Fala, Kaique. Ele estava falando também, né, do caso do cãozinho orelha, da indignação, que toma conta dos nossos ouvintes. E ele mandou, lembrando que tem uma série na Netflix de um caso que foi comoção nacional lá nos Estados Unidos, que o cara começou a fazer atrocidades com gatos e passou a fazer com pessoas depois que ganhou mídia nacional. Tá vendo como vai escalonando, como vai, né? escalonando. E eu fui pesquisar, né? Valeu, Kaique, pela sua participação. Obrigada, Kaique. A série que ele está se referindo se chama Não Mexa com Gatos, Caçando um Assassino da Internet. Essa minissérie documental é de 2019, pouquinho antes ali da pandemia, e narra a investigação colaborativa online para encontrar Luca Magnotta, um psicopata que postou vídeos matando gatos e acabou cometendo um assassino real. Vocês lembram do Dahmer? Também aqui, o canibal americano? Sim. Ele começou judiando de animais quando criança. E as pessoas falam, é só um animal. Não é só animal. Ou é só criança. Não, gente, não tem essa, não. Que isso? Então não tem essa não, gente. Fica aí para quem quiser, de repente, acompanhar na Netflix. Não Mexa com Gatos, Caçando um Assassino da Internet. O bom é que eu já vi aqui que ele foi preso. Então, então a justiça foi feita, né? É isso. Bom, temos perguntas chegando, muita gente participando. Vamos começar a abrir o leque, então, né? Vai. A Luana França está perguntando aqui para o tio Petisco uma dúvida sobre adestramento. É o mesmo sistema e preço adestrar, de repente, um pincher e um pitbull? Comparar ali raça com raça? Eu, por exemplo, cobro o mesmo preço. Eu não faço diferença por raça, não faço diferença pelo local da casa. Tem gente, tal bairro é um preço, outro bairro é outro preço. Eu faço o mesmo preço. O meu serviço, a qualidade do serviço que eu vou prestar é o mesmo, independente da sua localidade ou do seu cachorro. O que muda é o tempo que vai ter conforme o problema que você tem com o cachorro. Então, por exemplo, o cachorro que tem mais problema, você vai demorar mais tempo de treinamento. E isso pode ser muito
minimizado, pode diminuir muito se você participar do treino. Então, por exemplo, vai treinar comigo uma vez na semana. Os outros dias da semana você está fazendo o que a gente está passando para você fazer? Vai ser mais curto o tempo para aprendizagem, né? Você vai gastar menos e você vai criar mais esse vínculo. Senão vai ser aquele cachorro que só vai obedecer o adestrador. Fala, só obedece o adestrador. É porque você não participa. Não tá fazendo a tarefinha, né? Não faz a tarefa, caso não tem milagre. Aí não adianta. Tá respondido então, tá Luana. Respondido. Aí com a pergunta da Luana, eu tive uma dúvida também. Ô tio, aí você que define, tipo, ó, esse cachorro, esse animal, né? Eu preciso ir na casa da pessoa ou a pessoa vai no centro de treinamento? Como que é feito essa... Eu tenho 3 opções, né? Eu tenho a opção da pessoa ir no centro de treinamento, treinar comigo ali, com ele na hora. Tem a opção da pessoa deixar o cachorro ele passar o dia todo treinando com a gente, e aí pode ser que tenha transporte ou não, e tem a opção de eu ir na casa da pessoa. Entendi. Aí são 3 valores diferentes. São 3 valores diferentes, aí sim são 3 valores diferentes. Nesses valores, quando a pessoa me fala o caso dela, o que acontece com o cachorro dela, eu vou falar qual que é a melhor opção. Olha, para você a melhor opção é essa. Às vezes, mesmo falando, ó, eu acho que para você é melhor essa opção, a pessoa fala, não, mas eu quero tal coisa. Pô, tudo bem, dá pra gente fazer, ó, tem isso de problema. Eu hoje mesmo estava atendendo uma pessoa que ela falou, tio, você não quer olhar pro meu cachorro para ver? Eu falei assim, eu preciso saber qual é o seu problema. A etologia do seu cachorro vai ser a mesma. A gente precisa trabalhar com a família. Primeiro saber, então, qual é a sua dificuldade e o quanto você pode pôr de tempo e dinheiro. Para poder, porque eu não quero vender um serviço ou empurrar um serviço que a pessoa não precisa. Né? Tanto que a pessoa pegou e falou, mas e tal serviço? Eu falei, não, olha, esse aqui você consegue te atender, você vai conseguir ter um acesso melhor. Então vai fazer mais sentido pro seu problema. Entendi. E isso faz diferença. E uma dúvida muito legal falando nisso, que a maioria das pessoas acham que treinar o cachorro dentro de casa é mais fácil. Falar, meu cachorro tá com problema em casa, então eu preciso treinar em casa. Justamente o contrário. Eu sempre faço uma analogia, como se você tentasse ensinar matemática para uma criança no parque de diversão. É muito mais difícil do que você ensinar numa sala calma, quieto, silêncio. Vai tirando o foco ali, né? Exato. É muita distração. E quando você entra na casa da pessoa, o cachorro já dominou aquela área normalmente. Aquele território já é dele. Então, dependendo de um cachorro, você vai ter problema de treinar ele dentro de casa. Se você tira ele de casa, você vai ter um progresso muito maior. Entendi. Tem mais perguntas? Tem sim. O pessoal tá caprichando aqui. Continue mandando, tá? Sua dúvida. Agora abrimos o leque 14982329494. É o caso aqui do Pedro Henrique Rossini Scarcella, que já está participando dos sorteios. Sobre o assunto do orelha, é revoltante mesmo. Concordo plenamente que eles têm que pagar, mas queria tirar uma dúvida. É possível adestrar uma gata? Porque minha gata é muito nervosa. KKKKK. É sim, é possível sim. O KKK foi dele, viu? Foi dele. Foi. Ó, se a gata ele não tá se referindo à esposa, eu treino, tá? Não tem problema. Bem colocado. Esposa, marido, sogra, não treino, gente. Não dá. Filho, não. Filho humano, não. Ó, gato dá para treinar sim. E muito do gato é muito do manejo. As pessoas acabam não percebendo detalhes. Eu tenho um exemplo de um gatinho que tava, a Phoebe, ela chegou agora para hospedar no final do ano. Se eu mostrar para vocês a foto, mostro até para vocês aqui depois a foto do primeiro dia dela no local para ela ficar hospedada com a gente. E no último dia você fala, não é a mesma gata. Caramba. E nem foi um treinamento, foi uma hospedagem, mas o fato da gente suprir as necessidades dela, a gente conseguir direcionar as coisas para ela ali, mudou o gato. Ela chegou com a gente, ninguém conseguia colocar a mão. A pessoa que estava deixando ali, na verdade ela estava deixando, ela ia ficar um tempo hospedada, e depois outra pessoa ia adotar porque não estava aguentando o gato, estava com um problema. A pessoa foi adotar, estava com outro gato, conseguiu pegar a pessoa que era estranha, chegou e pegou o gato. Caramba. Então assim, manejo é muito importante. Você entender o manejo do seu pet, e lógico, tem indivíduos mais difíceis. Não estou falando que o seu manejo está tudo errado, tá, tio? Tem indivíduos que são mais dominantes, outros menos. Isso é normal. Como nós humanos somos diferentes uns dos outros, exato. Verdade. Mas a gente entender e suprir essas necessidades é fundamental. O David Cruz está mandando aqui pra gente. Uma pergunta pro tio Petisco. Por que meu cachorro mija no quintal inteiro? E aí, tio? Tio, primeira coisa é a marcação do território, né?
a gente precisa entender como funciona a cabeça do cachorro. Se você não marcou para ele um local que ele vai fazer xixi e ele acha que ele é o dono do território, o normal é ele andar por todo aquele território e ir marcando. Esse é o padrão do macho, a etologia, aquilo que a gente fala sobre o Umwelt, né? A fêmea não faz isso, né, tio? Algumas fêmeas acabam até levantando a perna, tia, para fazer. Sério? Achei que isso fosse macho que fazia isso. Acontece. São fêmeas mais dominantes, assim, aí já entra indivíduo, né? Aquela questão do indivíduo, acontece, mas são mais raros, mas acontece sim. Nossa senhora. De até fêmeas fazendo. Achei que um macho só que fazia isso. Marcava o território. Estamos aprendendo aqui com o tio Petisco. Sempre aprendendo. Quem mais está com a gente por aqui? Ó, a Natália, ela mandou, boa tarde. Oi, Nath. Minha Pit não late e morre de medo de tudo. Ela não tem nada de ataque, é super dócil e medrosa. Consigo adestrar ela? Ela é hermafrodita, portanto tem aí os dois sexos. Essa é a pergunta, o questionamento da Natália. Olha que interessante, que diferente. Existe. Normalmente faz cirurgia, porque normalmente não é completo, né? Então acaba tendo dificuldade ali. E legal, porque na maioria dos casos, pelo menos que eu vi, precisou de muito cuidado para conseguir chegar a uma idade como ela teve ali. Normalmente, quando acontece isso, acaba morrendo filhotinho. E pode sim treinar, inclusive deve treinar. E um caso legal da gente entender, um cachorro medroso desse, é esses que eu falo que eu fico com medo da pessoa confundir com maus tratos. Sim. Porque existe um indivíduo que é medroso mesmo ali. E o que acontece? O cachorro, quando ele não tem treinamento e ele é medroso, a tendência é ele morder mais do que o dominante. Porque ele começa a ficar acuado, e não sabe mais o que fazer. Aí ele mostra o dentinho ali, uma hora ali, tipo, de desespero, a pessoa dá um passo para trás. Ele, opa, deu efeito, né? Aí ele percebe que ele vai ganhar assim. Então, a maioria dos casos de mordida, de agressão, é por cães medrosos. Então, aí reforça o problema da gente treinar, ensinar ele ali. E, inclusive, ensinar de uma forma inteligente, usando a inteligência. E não a força. Porque se você pega um cachorro desse, que já é medroso, e tenta usar a força, você vai perder o cachorro e você vai criar um acidente. Então, dá sim, viu? Dá sim. Natália, é o caso, então, da Akira. É o nome, né? 3 aninhos. Tá respondido, então. Valeu pela participação, Nath. Valeu, Nath. Inclusive, gravei a resposta para a Nath aqui. Ai, que legal. Ela falou, nossa, eu não consigo ouvir justo agora, porque eu sempre procuro avisar. Ó, sua Daqui pergunta vai no próximo bloco. E fizemos aqui a boa. Vamos aplaudir o Guilherme. Dedicação Parabéns. total a você. Parabéns. Aí, ó. Vamos lá, tem mais gente aqui. Cadê? Eu tinha separado mais uma para esse bloco. Aqui pediu sigilo, nós iremos respeitar. Sim. Boa tarde. Estou acompanhando a entrevista e gostaria de uma orientação. Uma pessoa próxima me contou sobre uma gata que fica sozinha o dia todo em um apartamento. Mesmo quando o dono está em casa, ele não dá carinho, não permite que a gata fique no quarto e não demonstra cuidado afetivo. Além disso, a alimentação não é cuidada corretamente. A ração fica exposta e estava com formigas. O apartamento também não é telado, o que coloca a gata em risco. Essa situação pode ser caracterizada como maus tratos? Em casos assim, a denúncia é recomendada? Se sim, onde e como denunciar da forma correta? Acredito que essa ouvinte ela chegou durante a entrevista, né? Nesse caso é 190 mesmo. Exato. Né? E entra como maus tratos, né, tio? Entra como maus tratos, por ser um caso muito específico ali da questão da ração e da falta de amor, vamos dizer assim, né? Porque eu sei porque uma pessoa eu ia falar, por que cuidar, tem, então, exatamente, um bicho? Né? Por que tem? Ou se pra tem, não. Ou procura a pessoa se quer adotar, né? Doa ali. Gente. Mas tem tanta gente querendo dar amor, não é? Exatamente, tem tantas opções ali que, é impressionante. O que eu posso falar para você, tio, vendo o que ela passou ali do relato, apesar de ser ridículo a pessoa ter um gato nessa situação, por mais que ela faça a denúncia, eu acredito que pouco pode ser feito. Exato. Porque apesar de ser errado, de ser maus tratos, hoje em dia a nossa legislação só vê maus tratos, por exemplo, para interferir se tivesse uma agressão mais física maior. Por exemplo, se ela tivesse com as fezes expostas, ele tivesse convivendo no apartamento nas fezes, e tudo, né? Se tivesse sem alimento. Tá. Mas tá com alimento, mas tá com formiga lá. A real mesmo, assim, fala, tio, você acha certo? Não acho, mas
É o que vai acontecer É na lei. difícil, né? Exatamente. Agora, um ponto importante é as fezes. De repente não vai pela ração com formiga, mas as fezes, toda tiver ali, ele não tá limpando da Xixi, higiene, né? ele tá andando nas próprias fezes, é um ponto legal que a gente consegue fazer uma denúncia mais embasada. E o coisinho de areia, a caixinha de areia, porque o gato, às vezes, ele não faz as necessidades. Então, é aí que tá. Se o gato, se você não limpa direto a Então, se caixinha você de não areia, limpa, ele tá começa lá. a fazer pela casa. Ah, E aí fica mais fácil tá. de você caracterizar por maus Entendi. tratos, entende? Entendi. Agora sim eu entendi. Caramba, né? E É, eu fico caramba imaginando mesmo. por que um infeliz desse Está com esse adota bicho. A pergunta real é essa, né? essa, né? Por quê? Cara, que coisa. Mais uma para fechar esse bloco? Vai, Pode mais ser? uma, então, pode. A Dulcineia Oi, sempre Dulce. participa com a gente, né? Ela tá mandando uma pergunta para o nosso querido tio Petisco. Oba! Tem como adestrar um cão com 7 anos? Porque pela raça ele já é considerado idoso. É um labrador, inclusive mandou aqui a foto. Ai, que lindão. Ah, eu quero ver depois. Chocolate, aí, lindão, foto. tá inteirão, tia. Lógico que dá Isso. sim. Dá pra treinar. Labrador dá pra você ter uma expectativa de 15, 14 anos ali, legal, né, convivendo muito bem. E ele tá em forma, não tá gordão, não tá obeso. Então, assim, dá pra você treinar. Você tem muito tempo de vida, ele tem o dobro de vida aí com ele aí. Então dá pra você treinar. Aquela coisa de cachorro velho não aprende truque novo, não é verdade, tá? Eles aprendem o tempo todo. É só papo furado essa, né? É só papo furado, é desculpa, né? Aquela desculpa Sim. da segunda-feira começa a academia, mesma coisa. É. Aquela desculpinha que a gente dá pra gente mesmo. Então pode sim, não se preocupa, treine ele, que você tem tempo ainda com ele. Aliás, o tio tem a escola, a pré-escola, então, ó, leva lá no tio Petisco, gente. Isso mesmo, vamos lá. Opções, né? Não Opções faltam lá não com o tio faltam. Petisco. Ó, o Jonas mandou o seguinte. Tenho 2 pitbulls, um macho e uma fêmea. O cachorro macho, ele fica cuidando das 2 vasilhas. Ixi. E não deixa a fêmea comer. O que fazer nesse caso, tio? Ele tá tomando conta das 2 vasilhas. Acho que ele dominou geral. Dominou ali. geral, ele tá dominando tudo. É exatamente aquilo que a gente fala sobre a etologia. É o mundo do. O cachorro Ele é o não mais vai ter esse forte ali, senso né? de divisão igual a gente. Acontece isso com a comida, acontece com os brinquedos. Fala, põe um brinquedo pro cachorro, ele quer o do outro. Ele não tem esse senso de divisão que a gente tem. Ah, eu tenho o meu, você tem o seu, tá igual, tá igualitário. Ele é acumulador de recursos. Na natureza, ele precisa acumular o recurso para sobreviver. Uhum. Então, se você não está na posição que está suprindo a necessidade dele, de você trazer o alimento, e às vezes a gente acha que comprar o alimento é você trazer o alimento. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cachorro nem sabe quanto você teve que trabalhar para conseguir comprar ração. Pois é. Entendeu? Ele nem sabe. Ele sabe que cai ali no pote. Por isso é aquela importância de você treinar na hora da alimentação. Então, pega a primeira coisa, um cachorro desse normalmente até rosa para o próprio tutor se pôr a mão ali. Sim. Então o que você vai fazer? Põe o primeiro pote vazio, pegar um pouco de ração e vai soltar um pouquinho de grão em grão. E vai soltar um pouco. Para você começar a acostumar o seu cachorro a entender que você realmente está trazendo aquele alimento, que você está provendo aquilo. Não vai faltar, né? Não vai faltar, e você está provendo isso. Aí Estão soltando ali em doses homeopáticas. Exato, ali. pouquinho, coisa de 5 minutinhos, 3 minutos ali, treinando ele. É muito legal para você treinar com a criança, é muito legal para você pôr na cabeça do cachorro, sem agressão, que você está provendo. Entendeu? E aí você vai colocando separado, coloca o das fêmeas também separado. Coloca longe, tio, um pote do outro? No começo separado. Tá. No começo eu faria até com o macho sozinho. Tá. Primeiro para ele me respeitar. Entende? Entendi. E depois com as fêmeas mais longe e trazendo sempre aos poucos. É o que a gente fala no treinamento, é sempre 3Ds. Distração, duração e distância. Tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma distração alta, que é as fêmeas perto, eu preciso fazer uma duração curta e uma distração curta. Então, você sempre vai equalizando isso. Quando eu vou aumentar uma coisa, eu diminuo os outros 2Ds. Sempre lá, distração, distância e duração. Sempre mexendo aos poucos. Então, trazer o problema, que é as fêmeas ali, né? Pode parecer, mas é um problema para ele. Então, primeiro vai separado, depois eu ponho ela no ambiente, depois eu trazendo mais perto, até o momento que o foco é ele olhar para mim e se alimentar. Perfeito. Boa. Valeu, Jonas. Muito obrigado pela sua pergunta. Jonas. Agora é a vez do Felipe, motorista de aplicativo, que tá sempre com a gente também. Oi, tio Petisco. Ele nem deu oi pra gente, viu? Oi, viu, Tá Felipe? vendo? Pra você ver, tio, gente como tá que é aqui. quando você dá oi pra Mafalda, não dá pra ninguém. Tia Carol chega aqui, não dá oi pra mim. Tá Tia vendo? Carol só dá oi pra Mafalda. Ele simplesmente ignorou a presença tudo bem. da Carol e também Valeu, a tio. minha presença. Tudo bem. Ó, tudo bem. então vamos lá, o Felipe. Oi, tio Petisco. Amo ouvir todas as dicas, mas tenho uma dúvida. Resgatei o Luca,
que é um Shih Tzu, em um dia de chuva. Não. Ele não tinha medo, mas ultimamente passou a ter, acredito que seja da chuva, né? Ainda pode ter relação com o abandono na chuva? Pode. O cachorro, ele tende a associar a situação ao ambiente. É a mesma coisa quando o cachorro, por exemplo, associa a fazer cocô no lugar errado, porque a pessoa vai lá e quer punir o cachorro quando ele faz errado. A ideia é a mesma. O que acontece? O cachorro não vai entender que ele fez xixi errado, porque para ele xixi ou cocô não é errado. O errado é aquele lugar, aquele ambiente. Então, ele começa a associar o ambiente. Tanto que você vê cachorro ter um comportamento em um ambiente e em outro ambiente outro comportamento totalmente diferente. Uhum. Então ele pega assim, ele pode pegar medo da chuva, ele pode ter uma tendência, né, genética, ter um problema com estampido, tá? Mas consegue. Eu tenho inclusive um papagaio, o Luca, também chama Luca, que é o papagaio do Congo, que teve problema, associou ao barulho da chuva a se automutilar. Então acontece mesmo. Vocês viram um videozinho que passa assim nos Reels, que é um papagaio, ele é até cinzinha. Aí dá um trovão super forte, ele fala, oi! Ele faz Ele um assim, daí ele fala, assusta. ai, que susto! Ele fica calmo, tá tudo bem. Ele mesmo fica falando pra ele, sabe? Ele gente, começa a se tão acalmar bonitinho. em Ele voz começa a alta? se acalmar em voz alta, gente, é uma graça. Que legal, manda pra mim depois, Eu vou Carol. mandar, se aparecer pra mim eu te mando. Manda pra ele também. Legal. Pode deixar. Dica importante, primeira coisa, guia correta, guia unificada. Guia peitoral vai fazer com que o cachorro Gente, tracione então eu cada já vez saio mais. errado, eu já saio com a peitoral. O peitoral, ele é feito para o cachorro tracionar. Não adianta, você tá pondo um conforto, tá pondo uma sensação pro Mas, cachorro. tio, aí eu também tô em a dúvida junto com o Edilson. Ela não enforca o cachorro, Ela essa não é guia pra enforcar. unificada? É que foi criado muito, é aquela coisa, né? O pessoal usa o equipamento errado, dá um nome popular e acaba achando que é para enforcar o cachorro. A guia unificada não é para enforcar, inclusive ela tem que ficar solto o tempo todo. Porque quando a guia ela encurta, o cachorro tem que relar no pescoço dele, ele tem que parar. Ele sabe que ele tem que parar. Essa é a sensação. Inclusive, a guia peitoral também sobe aqui na traqueia, também vai pegar nesse vazio aqui, também pode machucar. Exatamente. Tanto que você vê cachorros passando mal, até vomitando, até ele ficando muito ofegante. Então, assim, a guia vai relar no pescoço do cachorro. A questão é a força que ele acha que ele precisa pôr para andar. O peitoral vai fazer com que ele tenha essa sensação que ele precisa puxar. A guia unificada é justamente ao contrário. Ela para e ele... Opa, calma aí, aqui eu tenho que parar. Entendi. A questão é que você primeiro tem que pôr a guia certo. Segundo, você não pode querer chegar a lugar nenhum. O maior erro que eu vejo nos tutores hoje, que acontece desde que eu sou criança, fala, vou passear o cachorro, vou na padaria. Vou não sei o que. É sempre assim que a gente faz. A gente tenta unir o útil ao agradável. Né? E a gente tem um objetivo de chegar na padaria, a gente tem o objetivo de chegar na pracinha. E quando eu vou passear com o meu cachorro, ensinar ele, eu não posso falar assim, eu vou andar mais rápido para ele cansar rápido, porque daí ele para de puxar. É justamente o contrário. Porque quanto mais eu faço isso, quanto mais rápido eu vou, quanto mais ele puxa, mais ele vai achar que ele tá funcionando. Na verdade, ele achar não, ele vai realmente constatar que tá funcionando e puxar. Então ele vai puxar cada vez mais. O que eu preciso fazer é ter a paciência de parar, dar um passo para trás, parar. Puxou um passo para trás e mudo, um passo e paro. Porque daí a referência dele, que sou eu, vai distanciar. Quando ele olha para trás, ele vê que essa distância está aumentando. Aí quando ele dá um passinho para frente, essa guia ela automaticamente afrouxa. Ele, opa! Então isso é fiquei automático. mais perto Se dele ele puxa, e afrouxou. Se ele puxa, então ela mesmo, solta. ela vai e volta. Exato. Então você também não precisa ficar puxando. Não, você nunca tem que ficar dando tranco. Não é para você dar tranco. Tá bom. Você vê o treinador dando tranco, fazendo isso, não é isso para fazer. Tá bom. Tá? Ela tem que ficar sempre na mão, na postura da mão aqui, reto. O que você não pode fazer, e aí precisa de treino e tudo mais, é, por exemplo, você dá um passo para trás, acontece muito, né? O pessoal dá um passo para trás e estica o braço para frente para repor o que deu o passo para trás. Acontece, a gente precisa treinar isso. Isso é aquela questão que você falou antes lá, pô, qual o plano que é? Essa semana eu tô treinando uma senhora que tá treinando a Safira. Ela já passou por outros treinadores, a Safira tá muito bem treinada, tá? Não tô nem falando mal do treinador, porque assim, tá muito bem treinado, mas com a tutora ele não consegue. Então quem precisa do treinamento é ela, a tutora. Porque ela precisa aprender a lidar com a guia, ela precisa aprender a fazer isso. Porque com você foi tranquilo. Eu cheguei, o cachorro tava querendo pular e me morder. Eu peguei a guia na mão dela e parou. Entendi. Eu só fiz o que eu faria, que é o que o treinador fez. Com a guia, ela entendeu. Tá, o que ele fez, o que eu fiz ali, eu tenho que fazer aqui. Tá. Parou. Tá vendo? Já associou. Gente, treinamento é tudo. Pois é. Ó, uma
Uma última, não é pergunta, tá? Tá bom. Mas é uma constatação. Constatação. É de uma ouvinte especial, que geralmente está aqui apresentando o programa com a gente. Ah, a Lari? A Lari Mazalotti. Ô, Lari. Ela mandou aqui, meus parceiros de todo dia, tá na audiência, né, a Lari. Ó, a Lari, ela tem a Luna, que é a Border Collie dela, né? E ela disse que às vezes a Luna ergue a patinha para fazer xixi. Aí, tá vendo? Uma fêmea. Temos um caso próximo, então. Temos. Ah lá, tá vendo? Não é só o macho, então, viu, galera? Valeu, Lari. Valeu, tia. Tio, fala um pouquinho, então, do centro de treinamento. Isso, ó, a gente tem o seu treinamento aqui em Bauru, tem o trabalho para pré-escola, né, que na verdade é uma creche melhorada. Gente, eles têm mochila, gente, vocês não têm noção. Mochila, piscina, bike, esteira, socialização, forrageio, são várias atividades. E por que eu chamo de pré-escola, né? Porque eles não têm só as atividades em grupo, que a gente vê nas creches convencionais, soltar com o cachorro individual, só soltar e socializar e fazer essa atividade em grupo. A gente tem atividade individual, então ele vai na esteira individualmente, na bike, no agility, tem essas atividades individuais ali. Tem a escola também, que é para a parte de comportamento, que tem a opção da gente englobar também as coisas da pré-escola, então treina, socializa, gasta energia e faz um combão, né? Opa. De todo aí. Tem a hospedagem, tá? Também. A gente sempre no final da hospedagem já usei também. Deixa bonitão, fica bonitão, cheirosão. Lógico, todos os cachorros que vão lá passar o dia, tio, meu cachorro vai na grama, fazer buraco, vai curtir lá, vai voltar sujo para casa. Não volta sujo, volta todo cheirosinho. Mundo limpinho, cheirosinho, tá? Então a gente tem nosso banho tosa, tem esteticista lá, deixa tudo bonitinho. E tem a hospedagem também para quem vai viajar, tá precisando ali também, a gente faz a hospedagem, tá? Todo conforto, manda foto, vídeo todos os dias. E também tem os cursos online, né, tia? Opa. No site tiopetisco.com.br tem lá o curso para cachorro, para ave, tem vários conteúdos ali bem legais para vocês. É isso aí. Tio, então, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, te seguir nas redes sociais, passa os canais aí para quem tá ouvindo de boa. Ó, nas redes sociais, todas elas Tio Petisco, tá? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Inclusive no YouTube tem live toda segunda-feira às 19 horas. Quem quiser tirar dúvida, tô lá também, tá? E o telefone é 14 99762 7144. Repita. 14 99762 7144. Tio, muito obrigada pela presença Valeu, aqui no tio, Boa. muito e até bacana, mês viu? que vem, né, Gui? Com mês que vem o certeza. Tio Petisco volta. Vai falar de aves. Eu quero que ele traga alguma ave aqui. Nossa, Vou querer, imagina vou só querer. que festa que vai ser. Obrigada pela esse Mafalda. estúdio. Mafaldinha, um Mafalda. beijo, linda. Beijo no coração. Até brinquei com o tio. Falei, quando ela tiver ali uns Ela 7 espirrou anos... perto de você. Acho que seu perfume tá forte, Guilherme. Será? Não. Eu perguntei pro tio, quando a Mafalda, que tem 1 aninho, tiver 7 aninhos, ela vai virar a vovó Mafalda? Pode ser. Nossa, a vovó piada Nossa, horrível. gente, não. Vambora, Meu humor tá vamos cada pro vez break. pior.